Olá pessoal, vamos iniciar hoje a quarta aula de Excel 2016. Na aula de hoje vocês vão estar aprendendo a formatação mais complexa da tabela do Excel, ok? Vocês vão aprender alinhamento, bordas e fonte, certo? Vamos lá? Olá pessoal, vamos iniciar aqui a quarta aula de Excel 2016, formatação de planilhas. A formatação de planilhas hoje vocês vão estar aprendendo de uma maneira mais avançada, ok? Nós vamos mexer com todas as opções de fonte, alinhamento, estilos e células do Excel. Vamos lá. Primeiramente, se vocês perceberem aqui em cima, eu já tenho as opções de formatação de início. Porém, nós iremos clicar nesse botão aqui embaixo, no canto superior direito, no qual vai me dar mais opções de formatação, que eu quero mostrar para vocês. Clicando aqui, ele vai abrir uma outra página pequena, que é essa página de formatação de células. Aqui eu posso escrever a minha fonte, procurar se eu quiser, por ordem alfabética. Eu tenho opções aqui de estilo da fonte, tamanho, cor da fonte, se é sublinhado ou não, simples, tem vários exemplos, taxado, sobrescrito, subscrito, e aqui a visualização da minha fonte, ok? Lembrando que aqui no caso, os mais importantes que nós usamos é o Ctrl N, negrito, a opção de itálico que é o Ctrl I e a opção de sublinhado que é o Ctrl S, tá? Esses botões de atalho com o tempo vocês vão estar decorando. O Ctrl N, o negrito, ele deixa a cor mais escura. O Ctrl I, o itálico, ele deixa a fonte de lado. E o Ctrl S, ele deixa a fonte sublinhada, tá? Com um tracinho embaixo. Então isso mais para frente vocês vão estar decorando com facilidade, até porque as siglas dela realmente representam as teclas de atalho que elas servem, né? Vamos voltar lá às opções avançadas. Então aqui em fonte eu tenho várias opções de fonte, certo? Se eu vier em alinhamento, deixa eu clicar aqui novamente. Se eu vier em alinhamento também, eu vou ter outras opções de alinhamento. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou estar utilizando horizontal, vertical. Isso aqui depois eu dou um exemplo prático para que serve. Alinhamento nada mais é você alinhar o texto. Aqui eu posso alinhar o texto, como vocês podem ver, em 360 graus, em 80, 90 graus. Eu utilizo a quantidade de graus que eu determinar, no caso aqui no Excel. Eu vou dar uns exemplos práticos também. Aqui em bordas, vocês podem perceber que seriam as bordas, as linhas onde que vai ficar a tabela, ok? Então aqui no estilo eu tenho linha normal, a comum, linha pontilhada, linha um pouco mais grossa. Eu posso estar colorindo a borda da forma que eu quiser. E eu posso também definir alguns tipos de bordas. Eu tenho essa opção aqui em cima também, porém aqui é mais completo e mais fácil de se manusear a questão de formatação de bordas. Em preenchimento seria o preenchimento da célula, né? Então se eu clicar em qualquer cor aqui, por exemplo vermelho, e der OK, ele vai preencher a minha célula para mim. Vamos voltar lá. Aqui eu tenho a opção de cores padrão, ou eu tenho também essa opção que eu posso mudar o estilo da minha célula, tá? Para vertical, linhas horizontais e etc. Então são opções aí se você for utilizar mais avançadas. No caso do numeração, eu expliquei na aula anterior, na aula 3. Para você que não viu a aula anterior, eu expliquei um pouco de numeração, de formatação de numeração. Ok? Vamos lá. Aqui eu determinei um exercício prático, tá? Que eu vou abrir aqui no Excel. E eu posso deixar aqui na descrição para vocês estarem acompanhando comigo também. Eu fiz essa tabelinha de carros, porém ele não está formatado, tá? A formatação que eu vou utilizar é bem simples. Primeiramente, eu vou deixar esse texto aqui à direita, para poder diferenciar dos outros textos, tá? Selecionando o texto, eu venho aqui em cima, eu tenho essa opção de deixar ele à direita. Então, basta eu clicar aqui à direita, o texto ele vai ficar à direita. Aqui eu posso centralizar o texto, que é nessa opção do meio. Centralizei o texto. E aqui eu posso deixar à esquerda, que é essa opção que já está marcado, que é essa opção da esquerda. Okay? Então aí tem três tipos de alinhamento. Porém, não é apenas isso que serve o Excel. O Excel ele é bem complexo.
tá? Eu posso também, se vocês observarem, tá fazendo a junção da coluna A, B e C. Como assim? O carros, ele poderia estar aqui no centro para ficar melhor a minha visualização. Então vou fazer isso agora. Eu seleciono com o botão esquerdo segurando, vindo para a direita, e venho nessa opção aqui em cima de mesclar e centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai mesclar a coluna A, B e C e vai deixar esse texto ao centro. Vai ficar dessa forma. Então ele virou uma coluna apenas, ok? Aqui nesse caso, se eu quiser determinar um outro exemplo, posso fazer também. Vou deixar até um pouco maior para poder observar o que eu vou mostrar agora. Selecionando essa célula, eu venho aqui em cima e coloco ela no centro, só que é essa de cima, essa opção de cima, de centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o texto realmente no meio, no qual ele vai ficar na minha célula. Se eu quiser colocar ele lá para cima, lá no início, eu seleciono essa opção aqui de cima. Então, clicando aqui, ele vai direto lá para cima. Ou lá para baixo, como é o padrão, clicando nessa última opção da direita. Tá? Então, eu posso alinhar o texto tanto em cima, meio e baixo. Ok? Vamos deixar centralizado, que eu acho que fica melhor para estar visualizando. Eu vou dar um exemplo aqui, como se fosse um texto para me mostrar a quebra automática de linhas. Tá? Então, aqui eu vou descrever um texto um pouco maior, para mim poder dar um exemplo. Então, marca do fabricante de carros. Se você perceber, esse texto ele sobrepôs ao C, só que ele está atrás. Então, se eu vier para cá, ele vai ficar um pouco estranho, né? Eu quero manter esse tamanho, porque se você observar, as marcas desse fabricante são todas pequenas. Eu poderia fazer o seguinte, trazer esse texto para baixo e fazer uma quebra automática. Como funcionaria isso? Seleciona o que você quer quebrar automaticamente e venha nessa opção aqui em cima, de quebra de texto automática. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o texto embaixo do outro. Posso até colocar um pouquinho mais para cima, fica mais fácil. Ah, mas eu quero digitar isso aqui novamente e eu queria que quebrasse o texto em um determinado lugar. O que eu posso fazer? Então eu vou digitar novamente o que estava escrito, do fabricante. Aqui eu quero quebrar para baixo, então eu vou segurar o Alt e apertar o Enter. Ele vai quebrar para a linha de baixo. Aí eu posso terminar o meu texto. De carros. Ok? Então ele vai ficar já com o texto automático. Então são botões de atalho que, como falei, com o tempo vocês praticando conseguem decorar cada um deles. Eu vou utilizar uma nova planilha aqui, uma planilha vazia, que eu agora vou dar um exemplo de inclinação, ok? Existem vários tipos de inclinação no Excel. Vou selecionar aqui, vou deixar mesclado e centralizado novamente, para deixar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Digitar exemplo, aqui eu vou deixar um pouco maior, e aqui também para poder mostrar o alinhamento do texto que eu vou fazer nesse exemplo, tá? Vou deixar esse aqui um pouquinho maior. Aqui eu estou mudando da forma que eu quero. Vamos escrever teste aqui em cima. Nesse teste, o primeiro teste que eu vou fazer é do texto na vertical, tá? Então vou descrever aqui embaixo para nós não se perdermos. Então selecionando aqui o texto na vertical, eu tenho essa opção aqui em cima. E eu tenho essa opção de texto vertical, ok? Clicando nela, como que o texto vai ficar? Exatamente na vertical. Tenho que puxar um pouquinho mais para baixo, para aparecer todo o texto. Isso aqui já está bom. Então o teste ele fica na vertical. Eu tenho outra opção também que é texto girando para cima. Então vamos lá. Texto girando para cima. Lembrando aqui, ó, posso também utilizar, como o texto é grande, eu vim um pouquinho para baixo. Posso clicar duas vezes aqui, ó, Alt Enter, ele já vai ficar com o texto para baixo. Fica mais fácil de eu identificar. Então vamos digitar teste novamente. Esse aqui é o texto girando para cima. Então vamos selecionar aqui, texto girando para cima. Isso, é dessa forma aqui. Aqui, como ele ficou muito para a direita, eu posso centralizar ele, deixar ele no meio.
Ele vai ficar dessa forma, ok? Então aqui é só questão de organização e você perceber o que você realmente está fazendo e testar a ferramenta. Girando para baixo agora, por exemplo. Girando para baixo, vem aqui, digito teste, deixo centralizado no centro. Aí aqui eu vou colocar outra opção aqui, girando para baixo, ok? Para cima, para baixo. Aí tem outra opção que é texto inclinado, tá? Texto inclinado. Vem aqui, aumento também a ferramenta para ficar mais fácil de vocês entenderem. Texto, teste, centralizado no centro. E aqui o texto é inclinado, né? Então vamos vir aqui na opção texto inclinado. Tem anti-horário, ó, inclinado assim, por exemplo, ou declinado, tanto faz. Vamos deixar inclinado, ok? É isso, tá? Você tem várias formas de estar fazendo estes exemplos também. Se você quiser colocar, aqui eu vou tirar essas duas colunas para ficar exatamente como eu quero. Se eu quiser criar também umas bordas para isso, é muito simples. Eu clico, seguro com o mouse, seleciono o que eu quero, tá? Venho nessa opção aqui em cima e coloco em todas as bordas. Se vocês perceberem, para colocar ou tirar as bordas, você pode usar essas opções. Apenas selecione. Se eu quiser apenas bordas nas extremidades, eu venho e coloco essa opção. Ou bordas superiores expressas, no caso essa aqui ficaria um pouco mais grossas as bordas. Eu também posso estar utilizando essa outra opção, mas essa é a mais usada de todas as bordas, ok? E vai ficar com o texto realmente dessa forma aqui. Ele ficou um pouco para a direita, porque esse exemplo aqui, né, como nós usamos, ele está inclinado, por isso que ele ficou com a borda dessa forma. E ficou um pouco defeituoso, mas isso depois nós podemos alinhar certinho, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de compartilhar, deixe o seu like, se inscreva no canal, valeu? Falou pessoal, obrigado e até mais.